Mas, de qualquer forma, para quem conhece a história brasileira, em poucos momentos da nossa história, nós tivemos, durante um longo período, uma mesma base de política macroeconômica. É claro que isso varia de situação para situação, de governo para governo, mas a base vem sendo mantida. E, evidentemente, diante do efeito, né, da crise internacional, nós temos um movimento cíclico, né, que tem impactos significativos. Quer dizer, na verdade, quando você tem uma crise internacional, isso gera, nos países oriundos da crise, no caso, Europa e Estados Unidos, uma recessão, um aumento do desemprego, como eu falei, uma queda da renda, né? E isso tem impactos também nos mercados, com queda nos preços das commodities, uma aversão ao risco, ou seja, os mercados ficam mais seletivos, né? E com impactos também na qualidade dos ativos, ou seja, na aversão ao risco, aqueles ativos considerados mais seguros são aqueles que, em geral, recebem o maior volume de investimentos. Isso influi também na volatilidade, câmbio, taxa de juros, bolsa de valores e o próprio nível de atividades, e também o efeito imediato sobre a demanda, né? Queda nas exportações, um menor ingresso de capitais potencial, né? Embora no caso brasileiro, a gente vai ver que o Brasil, de certa forma, é uma exceção nesse ponto, né? E um adiamento de investimentos. Então, na verdade, quando você tem um ambiente de incertezas, o primeiro impacto que nós temos é um adiamento dos investimentos, porque as empresas tendem a privilegiar a sua geração de caixa, evitando desembolsos mais imediatos, né, preservando o seu caixa, porque desconhecem a tendência para a demanda futura, né? Então, esse é um principal fator de retração. Mas, por outro lado, há aquele conjunto de políticas anticíclicas que são adotadas e foram adotadas no Brasil no pós-crise, visando criar uma dinâmica interna que compense essa desaceleração do mercado internacional. Então, basicamente, o ciclo do consumo brasileiro que nós vimos, especialmente pós-crise de 2008 e 2009, está centrado na preservação do mercado de trabalho, né? Então, o Brasil atingiu um nível de desemprego muito baixo, né, relativamente ao seu padrão histórico, é um padrão de remuneração também real, ou seja, acima da inflação, e o consumo foi incentivado com a expansão do crédito e financiamento, especialmente dos bancos públicos, né, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, visando trazer junto os bancos privados. Então, a ideia do crédito é você dar mais condições de que empresas e consumidores possam realizar suas atividades e, com isso, elevar nível de atividade, preservando o lado do emprego e da renda, que é a origem disso daí, né? Nós temos, portanto, o apoio dos programas sociais, Bolsa Família, né, aposentadorias, padrão de reajuste do salário mínimo, e também o aquecimento via bens de salário, que são aquele consumo mais imediato, alimentos, roupas, calçados, né? E os bens de consumo durável, são automóveis, eletrodomésticos, que são fortemente sensíveis ao crédito. Daí a importância do crédito como um fator impulsionador desse processo. Então, o Brasil foi razoavelmente bem sucedido dentro desse processo, tanto é que, se a gente voltar àquele quadro em que víamos o desempenho da economia mundial, e se nós olharmos ali, por exemplo, em 2009, países de perfil muito semelhante ao Brasil, como Rússia, teve uma queda no seu PIB de 7,8% em 2009. E o México teve uma queda de 4,7%. O Brasil também experimentou uma queda, mas de apenas 0,3%. Então, o grande diferencial, além da estrutura das economias, né, está no uso das políticas anticíclicas. Então, elas cumpriram um papel adequado de fazer frente a esse processo. Qual que é, então, o grande drama e por que a economia brasileira hoje cresce tão pouco? Na verdade, todas essas medidas, se você não acompanhar esse processo com uma elevação da oferta, né? Ou seja, da melhora da produtividade, a melhora do nível de investimentos,
e o consumo por si só não vai se sustentar, porque você esbarra em limitações para fazer tudo isso, né? Por exemplo, para estimular os bens de salário, o governo concedeu várias desonerações, ou seja, redução de impostos, né? Ao reduzir os impostos, você estimula o consumo, mas, por outro lado, isso complica as contas do governo, né? Então, há uma limitação para o ponto das contas do governo. O outro, que é associado à própria capacidade de endividamento dos consumidores, né? Então, os consumidores conseguem ampliar uma parcela da sua renda na compra de casas, de automóveis ou mesmo bens duráveis, porém, isso tem um limite dado o comprometimento da renda. Então, o que nós temos como resultado desse processo ao longo dos anos é que a manutenção de um crescimento econômico, mais mudança de fatores demográficos, né, como, por exemplo, uma redução da natalidade no Brasil, né, o que fez com que o crescimento demográfico hoje fosse muito menor do que no passado. Isso tem a ver com a estrutura populacional do Brasil, né? Juntando as duas coisas, nós temos a diminuição do nível de desemprego. Então, ao contrário da maioria dos países que tem uma taxa de desemprego muito elevada, o Brasil, ao longo dessa primeira década do milênio e se mantém na segunda década, conseguiu reduzir a menos da metade a sua taxa de desemprego, não é? Então, nós temos um desemprego muito baixo, que é um fator de reação importante para a manutenção do próprio mercado consumidor, né? No entanto, o que a gente vê é que a geração líquida de empregos, né, dada pelo Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho, que apura, então, o saldo líquido entre empregados e desempregados, a gente vê que, desde 2010, vem apresentando uma desaceleração, sendo que, na indústria, que é a parte azul das barras, esse efeito já é negativo, né? Então, hoje, o gerador de empregos na economia brasileira é o setor de comércio e serviços, e grande parte desses empregos são de baixa remuneração, até 2 salários mínimos, e empregos considerados de baixa produtividade, né? Porque normalmente se emprega o pessoal menos qualificado, então que tem uma menor remuneração e também menor taxa de produtividade. Portanto, mesmo para a preservação do nível de desemprego nos próximos anos, será muito importante contar, além do comprometimento do consumo, uma melhora da produtividade, da eficiência, tanto do Estado como do setor privado, para poder oferecer uma condição favorável a investimentos, à produção, ao consumo e, portanto, à manutenção de empregos e salários, né? A renda real média da população, a gente vê que passou ao largo da crise, a crise praticamente não afetou o crescimento médio que a gente vê no quadro de cima, assim como a massa de rendimento médio real, ou seja, é o total das pessoas empregadas, mais o que elas recebem, descontada a inflação. Então, esse é um dos fatores que explica esse boom de consumo que nós tivemos na economia brasileira ao longo do último decênio, né? Que foi muito provocado por esse processo. Mas aqui é o efeito que eu falava para vocês da limitação desse processo pelo lado das contas públicas, né? Na verdade, o que nós tivemos é que as contas públicas, né, que sempre geraram ao longo do tempo um superávit primário, né, que é o saldo gerado entre receitas e despesas, que está nas barras pretas superiores, ele é declinante, né, devendo chegar no máximo a 1,5% do PIB este ano, né? Como nós temos um custo de financiamento da nossa dívida muito elevado, que são as barras azuis inferiores, azul mais escuro, né, e que representam, por exemplo, esse ano 5,5% do PIB, o que significa que o resultado consolidado nominal das contas públicas é negativo em 4% do PIB, né? E mais do que isso, ele é crescente. A gente vê que foi 2,5% em 2012, 3,3% em 2013 e deve chegar a 4% esse ano. Então, evidentemente, comparado a outros países, especialmente os países desenvolvidos, o déficit brasileiro das contas públicas não é elevado,
mas a trajetória de crescimento é insustentável e, a partir do ano que vem, será necessário realizar um ajuste fiscal importante. O que é um ajuste fiscal? É um corte de despesas, basicamente, que pode ser complementado, em tese, por um aumento das receitas. Mas o que ocorre é que, como a gente vai ver a seguir, nós já elevamos demais a nossa carga tributária, né? Então, a arrecadação de impostos já representa hoje uma parcela efetiva grande da nossa economia, e o ajuste mais razoável seria com o corte de gastos, especialmente gastos correntes. Então, esse já seria mais um desafio, se a gente olhar 2015, que é o lado fiscal, né? O lado fiscal precisa ser atacado para dar sustentabilidade nesse processo. Uma sequência de déficits ao longo do tempo, né? Ele exige um ajuste, né, na taxa de remuneração, e nós temos uma evolução da carga tributária. A carga tributária é o total de impostos que a sociedade paga, né, diretos e indiretos, em relação ao PIB. E a gente vê que, desde meados dos anos 90, essa carga tributária, raras vezes, ela teve uma diminuição, como em 2009, 2010, mas voltou a crescer pós-2011. Então, você vê que ela sai de 26,7% em 96, chega a 36% no ano passado. Então, é um salto de 10 pontos percentuais relativamente ao PIB, né? Então, não é apenas um crescimento nominal da arrecadação, mas é um crescimento proporcional ao PIB, né? Então, na verdade, isso limita muito a capacidade de expansão da economia, porque o Estado faz uma arrecadação crescente, né? E a gente compara esse nível de tributação do Brasil com outros países, e nós vamos encontrar países com tributação muito semelhante, como Alemanha e Reino Unido, mas que têm uma estrutura de serviços de retorno à sociedade incomparavelmente melhores do que as observadas no Brasil, né? Quer dizer, o nível brasileiro seria muito mais comparável a, por exemplo, o que ocorre no Chile, no México, ou na Coreia do Sul, que tem uma tributação mais amena, né? É claro que essa discussão é ampla e a simples comparação entre os países não é o suficiente. Nós precisamos analisar a estrutura da renda dos países, as disparidades regionais, os programas sociais, o custo de financiamento da dívida pública, que a gente já viu que no Brasil é muito elevado, né? Mas, de qualquer forma, isso ilustra que a capacidade de arrecadatória do Estado está próxima do limite. Quer dizer, o ajuste fiscal via tributação, no seu bojo total, chegou perto do limite. É claro que você pode repensar a estrutura tributária. Aliás, isso seria ideal, né? Você reordenar a estrutura de arrecadação, impostos mais progressivos, menos cumulativos, menos voltados sobre investimento e produção e mais em relação à renda e ao consumo, mas tudo isso a gente sabe que envolve uma questão muito mais política do que técnica e que não é tão simples de resolver, né? De qualquer forma, esse é o desafio, porque nós temos uma dívida pública, ou seja, a dívida externa e interna, que é aquilo que o Estado brasileiro deve, né? Que está próxima lá de 57% do PIB, né? A dívida bruta, então, não leva em consideração as reservas, a dívida líquida desconta as reservas, mas principalmente as agências de classificação de risco tendem a olhar o tamanho da dívida bruta, né, para ter uma ideia da capacidade que o Brasil tem, ou os países de uma forma têm, para gerarem os pagamentos, né? E aí, por esse critério, a gente vai ver que, na comparação com os chamados países emergentes ou países em desenvolvimento, nós temos lá o Brasil praticamente puxando a fila, né, com um nível de endividamento elevado, né? E isso significa, então, que nós não temos também muito espaço para elevar a dívida pública, né? O que só fortalece a necessidade de caminharmos para um ajuste fiscal e um processo de estabilidade fiscal que permita reduzir fortemente a taxa de juros, porque os juros representam uma parcela significativa do gasto público, né? 5,5% do PIB ao ano, que também está fora de padrão para qualquer país
que a gente for comparar, né? Então, nós temos hoje uma taxa de juros no Brasil que é 11% nominal, né, que é essa taxa de juros que é definida pelo Copom, né, nas suas reuniões, e que se a gente descontar ali a inflação de 6,5%, vamos pegar o teto da meta, nós teríamos ali um juro real, que é descontado a inflação, de cerca de 4,3%. Né? E esse juro deve permanecer nesse nível no ano que vem, mas a gente vê o seguinte, quer dizer, é um juro ainda elevado, né, já que, como nós vimos lá no mundo desenvolvido, a taxa de juros real é negativa, né? E também, se a gente compara com padrões históricos brasileiros, somente em 2012 a gente teve níveis mais baixos, né, que foi 1,4%. No mais, a gente tem, olhando historicamente, uma redução da taxa de juros, né, real, porque no início da década, por exemplo, nós tínhamos uma taxa próxima de 10%. Né? Então, o segundo desafio importante aí para o novo governo vai ser criar as condições para continuar a trajetória de redução da taxa de juros real, né, que é aquela que supera a inflação. Isso vai ser um elemento importante, não apenas para impulsionar investimento produtivo em infraestrutura, mas também reduzir o custo de financiamento da dívida pública, né? Como nós vimos lá, está muito próximo do seu limite, né? Bom, o que a gente vê é o seguinte, quer dizer, na verdade, o que precisa ser feito na economia brasileira, em termos de diagnóstico, está muito claro, né? Se você pegar os indicadores, a gente já chegou aqui a 2, 3 indicadores fundamentais, né? Você tem que elevar a taxa de crescimento, tem que elevar a taxa de investimento, né? Para isso, você terá que promover um ajuste fiscal e reduzir taxa de juros. Quer dizer, isso está muito claro, né, que, independentemente do governo que venha a ser eleito, se houver reeleição ou não, ou oposição, o diagnóstico necessariamente passará por esses elementos, né? Quando a gente fala em taxa de juros, isso remonta muito à questão da inflação. E, de fato, nós temos no Brasil uma inflação resistente, né? A inflação entre 6% e 6,5%, que, aliás, se mantém há 8, 10 anos. Né? Se a gente olhar, a taxa de inflação no Brasil não variou muito nesses anos. E um argumento muito comum é de que a inflação no Brasil é muito elevada, né? No entanto, se a gente for comparar com outros países semelhantes, né, não dá para comparar com a Suíça, por exemplo, com a Alemanha, né, porque são outras realidades. Mas se nós compararmos com países em transição demográfica, né, países de grande extensão territorial, né, que têm características de países em desenvolvimento, como, por exemplo, Rússia, Índia, África do Sul, nós vamos encontrar inflação muito parecida com a brasileira, ou até maior, né? Como a gente pode ver aí, por exemplo, a Índia tem uma inflação de 7% acumulada nos últimos 12 meses. E se a gente voltar um pouquinho na trajetória da Índia, a gente vai ver que ela já esteve acima de 10%. Né? A Rússia, por exemplo, está com uma inflação superior a 7%, a África do Sul 6,8%. Claro que existem países, por questões específicas, como a China, conseguiu reduzir a sua inflação para 2,5%, mas mediante uma forte desaceleração da sua economia. Ou mesmo o México, que tem alguma coisa ali próxima de 4%. Né? Mas, de qualquer forma, o que fica claro aqui? É evidente que, sim, a inflação é um desafio para o Brasil, principalmente porque nós temos um mecanismo de correção automática, né, de preços e contratos, que é a chamada indexação, né, que é algo específico do Brasil. Em nenhum outro país desses mencionados nós vamos encontrar um sistema tão complexo e articulado de reajustes de preços de contratos, né? Então, isso engessa a inflação e impede que ela se reduza, né? Mas, de qualquer forma, o que é preciso ficar claro, o Brasil dificilmente vai ter inflação que tem os Estados Unidos, por exemplo, de 2%, olhando o horizonte das próximas décadas. É muito pouco provável, né? Então, o que você terá que fazer é ancorar as expectativas, é um fator importante, né? O que é ancorar as expectativas? É criar um clima de confiança de que a inflação não vá superar muitos níveis atuais. O ideal até que ela se reduzisse, né? Porque a percepção das pessoas, tendo em vista que os serviços crescem muito e os alimentos crescem muito,
é que a inflação é muito maior do que aquela que é divulgada, né? Essa é uma falsa sensação e eu explico por quê. Quer dizer, na verdade, nós estamos usando aqui o IPCA, mas se é uma coisa que não falta no Brasil é índice de preços, né? Índice de inflação. Você poderia escolher o índice da FIPE, o índice do DIEESE, né? Da Fundação Getúlio Vargas e N outros institutos que calculam a inflação. E nós vamos encontrar uma inflação muito próxima dessa, né? As diferenças são explicadas por fatores metodológicos, né? Que são muito claros para serem entendidos. Então, o que ocorre é uma falsa percepção da inflação, né, por parte das pessoas, que tendem a achar que a inflação é maior do que a oficial. O que é explicado, claro, pelo fato de você ter um aumento da inflação de alimentos, que, portanto, está considerado aí dentro do índice geral, né, e dos serviços, né? Então, realmente, a percepção das pessoas é que a escola, de fato, cresce acima, o condomínio, né, o preço dos alimentos, né, que é isso que a gente sente mais no dia a dia do orçamento, né?